emancipacionistas eram movimentos que tinham como base a independência de Brasil de Portugal. Um dos movimentos muito conhecidos é a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, que foi explicado pelo nosso colega Geraldo, que retratava um movimento que ocorreu nas capitanias de Minas Gerais no final do século XVIII. Essa revolta foi organizada e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Tiradentes foi conhecido como um dos líderes muito importantes dessa revolta. A diferença dessa revolta básica, da revolta da Vila Rica, era porque eles realmente queriam a separação do Brasil de Portugal, devido aos altos impostos cobrados pela coroa. Então, foi uma revolta que teve como base a separação do Brasil de Portugal. A Conjuração Baiana ou dos Alfaiates foi um movimento popular, separatista ou emancipacionista ocorrido na Bahia em 1798, que tinha como objetivo libertar o Brasil do governo de Portugal, abolir a escravatura e atender às reivindicações das camadas pobres da população. Ela é também chamada de Conspiração dos Búzios ou Revolta dos Alfaiates, por ter como principais líderes os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. A conjuração foi composta em sua maioria por escravos, negros livres, brancos, pobres e mestiços que exerciam as mais diferentes profissões, como alfaiates, sapateiros, pedreiros, soldados entre si. Realmente ela queria a libertação não só política, mas também que as pessoas tivessem os direitos respeitados. Após os estudos fornecidos pelo nosso colega Aquiles sobre a Conjuração Baiana, que foi um movimento importantíssimo, nós iremos estudar agora a Revolução Pernambucana, que ocorreu em 1817, que foi explicada pelo nosso colega Leonardo, que foi um movimento separatista, o último que ocorreu no período colonial. Esse movimento foi liberado pelas elites locais, porém contou com grande adesão da população quando aconteceu, que realmente queria que a corte portuguesa viesse morar aqui no Brasil, ou que então o Brasil realmente fosse separado de Portugal. Que assim como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana queria a separação, já que as grandes cobranças pela coroa portuguesa eram enormes, deixando as pessoas insatisfeitas, porque como a corte estava aqui no país, teríamos que pagar por todos os luxos, tá certo? Houve várias causas. A seca de 1816, o aumento de impostos e as divulgações das ideias que vieram de liberdade, igualdade e fraternidade. Ainda teve um governo provisório, mas os envolvidos foram mortos pela coroa portuguesa. A Conjuração Carioca, que foi explicada pelo nosso colega Cairo, ocorreu em 1794, que foi um movimento também de separação do Brasil e Portugal, movimento emancipacionista ou separatista, e ele tinha essa ideia de libertação baseado nos ideais da Revolução Francesa. Era esse o grande movimento que queriam, uma separação realmente dita, em que as ideias elas estavam sendo difundidas por uma elite carioca e que queriam e debatiam sobre vários outros temas. Foi uma repressão muito grande que ocorreu do governo português aos intelectuais que se reuniam no Rio de Janeiro e que defendiam um Brasil livre realmente para todos. A conspiração dos Suassunas, também conhecida como Revolta dos Suassunas, ocorreu em 1801 na cidade de Olinda, Pernambuco, como nosso coleguinha Kevin enfatizou, que tinha como liderança também os irmãos Suassuna, Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque e Luiz Francisco de Paula. Eles foram denunciados por compactuar e disseminar ideias iluministas, que eram ideias relacionadas que o Brasil tinha que se separar de Portugal, ter uma identidade
liberdade própria, já que o governo da coroa português, além de cobrar altos impostos, não deixavam que tivesse liberdade de expressão das pessoas. Uma de suas peculiaridades se deu pela ausência do julgamento dos líderes como traidores e de condenações extremas e execuções. Isso foi uma coisa que não aconteceu como na Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. E que a condição social dos envolvidos, eles eram quem? Não eram pessoas da classe trabalhadora, eles eram donos de engenho e por ter influência política e social, eles não sofreram nada. A Confederação dos Tamoios, que foi explicada pela nossa colega Nayara, a gente pode fazer um relato desde que os portugueses chegaram aqui para explorar a nossa cultura do pau-brasil. Os tamoios, eles começaram um declínio. Essa revolta ocorreu entre 1554 e 1567, tá certo? É chamado, como a gente sabe, de Brasil colonial, em que o Brasil era subordinado a Portugal, sua metrópole. Uma das principais e maiores conflitos de caráter de resistência por parte dos índios, que eram os tupinambás, os tupiniquins, aimorás e teminós, ocorreu nessa região. Então, a gente pode dizer que eles tinham resistência quanto o explorador. E também eles não queriam que Portugal tivesse o poder sobre o seu país, certo? Então, enfatizando essa Confederação dos Tamoios, a gente pode dizer que era contra a escravização indígena e a violência que era sofrida pelo índio, mas mesmo assim os índios foram perdendo suas terras, perdendo sua liberdade, porque muitos portugueses se infiltravam nas aldeias e acabavam casando com as índios para poder ter domínio sobre aquela tribo. Então, teve muitas revoltas nesse período colonial, como a gente pode ver. E os índios, nesse caso a Confederação dos Tamoios, foi uma das que teve maior ênfase pelo período de resistência que eles tiveram. Mas mesmo assim não teve sucesso. Nosso coleguinha Pedro Henrique nos abordou o levante dos Tupinambás, que também foi uma importante guerra indígena, que, como eu disse, tem também a questão da separação do Brasil de Portugal, mas principalmente para que os indígenas tivessem uma condição de vida, já que o explorador português ele era muito cruel nas suas relações de escravização. Os Tupinambás era uma tribo que praticava muito, mas muito mesmo, que deixava os portugueses com um pouco de medo, porque eles eram canibais, ou seja, eles comiam os adversários deles nas guerras. E o Brasil, quando começou a ser invadido, não só pelos portugueses, como ingleses, holandeses, acabaram destruindo uma grande parte das florestas. E isso deixou os índios um pouco, ou melhor dizendo, bastante sem território para sobreviver. Vocês podem ver aí no mapa que eles ocupavam essa área que vai do Pará até o Maranhão. Ou seja, toda essa parte que ia desde a floresta, da floresta amazônica até o Maranhão era a região desses índios. Eles, no início, até que tentaram não ser tão agressivos, mas com o passar do tempo, quando eles viram que estavam sendo capturados e escravizados pelos colonos, eles não tiveram outra forma a não ser ou fugir ou começar alguns conflitos, resultando na morte e na destruição de várias aldeias. Então, assim como o levante dos Tupinambás, a guerra dos Tupinambás, né? Isso foi uma crueldade muito grande para do colonizador para com o índio. Outra revolta indígena, que foi explicada pelo nosso colega Pedro Jonas, foram as guerras guaraníticas, em que os guaranis, os índios tupi-guaranis, eles estavam sendo, como já foi falado, na época explorados e escravizados pelo colonizador português. Quando chegaram os padres jesuítas com a missão de catequizar esses índios, aconteceu uma grande invasão, porque não se queriam os bandeirantes que os índios fossem catequizados, e sim eles deveriam ser explorados. Isso gerou a destruição de várias aldeias e a morte de vários índios.
E os índios, quando notaram que estavam perdendo o domínio de sua terra, se rebelaram, mas muitos acabaram morrendo em conflito ou por doenças trazidas pelos colonizadores. Durante o período colonial, também houve a luta dos quilombos, que aconteciam devido à significativa resistência dos negros africanos e afrodescendentes contra sua condição durante o período colonial. Milhares de africanos foram trazidos para o Brasil para servirem como mão de obra escrava, e nada mais natural que resistissem e lutassem. Então, esses escravos acabavam fugindo, e eles iam para lugares de difícil acesso, que eram denominados quilombos. Um dos quilombos mais famosos foi o Quilombo dos Palmares, em que seu líder Zumbi resistiu o máximo possível. Esses quilombos eram bem protegidos e eram de difícil acesso, como eu já falei, mas mesmo assim os bandeirantes da época conseguiram a localização. Lá nos quilombos eles praticavam agricultura e evitavam ter o máximo com as cidades para que não houvesse sua destruição. Então, pessoal, essa parte dos quilombos foi explicada pela nossa coleguinha Raíra. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a tirar o restante das dúvidas que ficou das nossas webconferências, que vocês tenham gostado de me ajudar a dar a aula e espero que façam atividade e até mais!